E aí, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. A gente vai destrinchar uma revisão sistemática pesadíssima que, olha, basicamente vira de cabeça para baixo o que a gente entende sobre testes cardiovasculares. Sabe aquele padrão ouro tradicional de medir risco de mortalidade baseado na exaustão total? Pois é, ele está mudando. A bola da vez agora não é o esgotamento, é eficiência. É um jeito completamente novo, uma verdadeira mudança de paradigma na forma de medir a saúde do corpo inteiro. E o mais legal é que tudo isso começa com uma pergunta super simples. Imagina o seguinte cenário: e se prever a saúde do coração não exigisse que a pessoa chegasse àquele nível de exaustão física total, quase caindo da esteira? Historicamente, a gente sempre dependeu daquele clássico teste de VO2 máximo, né? É um teste super rigoroso que exige um esforço brutal, máximo mesmo. Claro, para um atleta de elite isso é tranquilo, rotina. Mas pensa num paciente idoso, ou em alguém sedentário, ou com alguma doença crônica. Levar essa galera à exaustão física completa é perigoso, muitas vezes impossível e, convenhamos, bem assustador. É um verdadeiro gargalo na medicina preventiva, porque muita gente simplesmente não consegue fazer o teste direito. Mas e se a chave para entender o risco de mortalidade não estiver lá no limite extremo do corpo, mas sim bem no comecinho de uma caminhada tranquila? Bom, é exatamente aí que entra a estrela de hoje, o ponto ótimo cardiorrespiratório, ou COP para os íntimos. Essa é a solução submáxima perfeita para aquele problema da exaustão. Tecnicamente falando, a definição é o menor equivalente ventilatório para o oxigênio. Tá, mas o que isso significa na prática? É aquele momento exato do exercício em que o corpo consegue extrair o máximo de oxigênio possível, mas fazendo o menor esforço para respirar. É tipo medir a eficiência de combustível de um carro, sabe? A gente não quer saber qual é a velocidade máxima que o carro atinge. A gente quer saber o ponto exato em que o motor queima o combustível com a maior eficiência possível. O COP é exatamente isso, a medida definitiva de quão bem o motor interno do corpo humano está funcionando, mostrando aquela sintonia fina entre o coração e os pulmões. E quando a gente coloca os dois métodos lado a lado, a diferença é gritante. De um lado, a gente tem o VO2 máximo, aquela exigência brutal que empurra a pessoa até o seu limite físico absoluto. Do outro lado, a gente tem o CAB, uma realidade muito mais acessível, alcançada sem aquele esforço todo. Na verdade, o CAB costuma aparecer super cedo no teste de esteira, ali por volta de 4,1 equivalentes metabólicos, os famosos METs. Cara, isso é só 30 a 50% do esforço máximo de uma pessoa. Não precisa daquela motivação absurda ou de um esgotamento perigoso. É um número que aparece independente da pessoa conseguir ou não chegar no limite físico dela. Ou seja, adeus aquele erro humano clássico de quando a pessoa simplesmente desiste do teste por falta de motivação ou por puro medo. Agora, para sacar o peso real dessa descoberta, a gente precisa olhar para a ciência que embasa tudo isso. A equipe de pesquisadores não pegou um grupinho qualquer em um laboratório, não. Eles fizeram uma revisão sistemática super rigorosa, juntando um monte de estudos de coorte prospectivos e retrospectivos do mundo todo. Pegaram dados de bases gigantes tipo PubMed, Cochrane Library e Science Direct, tudo seguindo as diretrizes Prisma à risca. Isso significa que esses dados passaram pelo pente fino da ciência. Não é um achismo ou uma teoria bonitinha, é um padrão sólido que aparece repetidamente em pesquisas no mundo inteiro. E só para dar uma dimensão do impacto disso, a revisão analisou simplesmente 14.537 indivíduos. Isso mesmo, mais de 14 mil pessoas, espalhadas por 10 estudos diferentes em países como Brasil, Finlândia, Holanda, Portugal, Estados Unidos e Alemanha. Na literatura médica, esse é o tipo de poder estatístico que a gente chama de irrefutável. É muita credibilidade. Com uma amostra desse tamanho, pegando homens e mulheres com uma média de idade de 54 anos, qualquer ruído nos dados desaparece. O que sobra é um sinal claro, cristalino, conectando o ponto ótimo cardiorrespiratório à saúde a longo prazo. O mais impressionante é como essa métrica é versátil no dia a dia da clínica. O COP não é daquelas métricas que servem só para um nicho. Pega, por exemplo, os adultos considerados saudáveis, sem doenças crônicas. O COP funciona como um preditor excelente de mortalidade por todas as causas. Agora, vai para um paciente que já tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ele prevê taxas de sobrevivência e de hospitalização. E tem mais. Em pacientes com cardiopatia congênita, o COP consegue diferenciar a gravidade das lesões, separando as moderadas das graves, e faz isso melhor do que o próprio VO2 máximo. É literalmente um biomarcador universal que conta a verdade não importa qual seja a condição do paciente. Beleza, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Fisiologicamente, o que faz esse número do COP subir? Funciona mais ou menos assim. Quando o sistema cardiovascular não consegue bombear sangue direito durante o exercício, o débito cardíaco cai.
Aí, para compensar essa falha, adivinha quem tem trabalho dobrado? Os pulmões. Eles começam a respirar de forma muito mais ofegante, tentando capturar mais oxigênio, o que gera uma super ineficiência ventilatória. Junta isso com deficiências lá no nível celular, onde os músculos não conseguem extrair o oxigênio direito e a situação complica. Idade avançada e falta de condicionamento físico geral também fazem esse número disparar. Resumindo a ópera, um COP alto é basicamente o pulmão gritando por socorro para compensar um coração e músculos que não estão dando conta do recado. Vamos colocar uns números nessa história para entender os limites de risco que apareceram repetidamente nessa revisão. É bem claro, um COP abaixo de 22 é o cenário ideal, risco baixo. Significa que a engrenagem do corpo está super eficiente, mas quando esse valor cruza a linha dos 25, a coisa muda de figura. A partir do 25, o risco de mortalidade cardiovascular e de morte súbita dá um salto enorme. E se o número passar de 30? Aí, meus amigos, entramos na zona de alerta máximo. O risco de mortalidade geral vai lá pro teto. Um COP acima de 30 é, sem sombra de dúvidas, uma bandeira vermelha gigante que não dá para ignorar de jeito nenhum. Para ter uma noção real do que esses números significam na prática, dá uma olhada nos dados daquele estudo clássico do Ramos e Araújo, que analisou mais de 3.000 adultos. Presta atenção. Nas pessoas com um COP abaixo de 30, a taxa de mortalidade foi de apenas 1,4%. Muito baixo, certo? Mas no momento em que o COP ultrapassa a marca de 30, essa taxa salta de forma bem assustadora para 17,1%. E não para por aí. Se o paciente tem um COP alto e, ao mesmo tempo, um VO2 máximo baixo, essa taxa de mortalidade dispara para mais de 30%. Não estamos falando de um risquinho a mais, não. São números que definem, literalmente, a diferença entre a vida e a morte. E se a gente for olhar para o extremo desse espectro de risco, chegamos no valor de 36. Em populações muito específicas, tipo pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, um COP acima de 36 é aquele último alarme disparando. Os dados mostram que a taxa de sobrevivência para esses pacientes cai de forma drástica. O negócio é tão sério que um COP nessa faixa pode ser o fator decisivo para colocar um paciente na fila urgente de um transplante de coração. E lembra, tudo isso é avaliado e descoberto com um teste que sequer exige que a pessoa chegue à exaustão física. Eu sei que ouvir todos esses números pode dar um frio na barriga, parecendo meio que uma sentença definitiva. Mas calma lá, a pesquisa, em especial o estudo liderado por Crozen, traz uma ótima notícia. O ponto ótimo cardiorrespiratório não está gravado em pedra. Não é o seu destino final inalterável. Ele é, na verdade, muito responsivo a intervenções. Se o COP está alto, encare isso como um aviso do painel do seu corpo, dizendo que o motor está gastando muito combustível. Mas, com os ajustes certos, dá totalmente para melhorar essa eficiência. E o poder dessa intervenção é super real e documentado. Pensa no seguinte, o paciente faz o teste e o COP inicial dá alto. O que se faz a partir daí? O estudo acompanhou pessoas que entraram em um programa de reabilitação cardíaco estruturado de 3 meses. E o resultado? Nos exames de acompanhamento, os valores do COP caíram absurdamente. Isso acontece porque o exercício aeróbico contínuo melhora o funcionamento das mitocôndrias, a formação de novos vasinhos sanguíneos e, com isso, o corpo ventila muito melhor. Trocando em miúdos, com a rotina de exercícios terapêuticos certa, a gente basicamente ensina o corpo a extrair o oxigênio do ar com muito mais inteligência. Chegando ao fim da nossa análise de hoje, a gente vê o tamanho dessa revolução. Uma única métrica que não precisa deixar ninguém com falta de ar ou à beira de um colapso na esteira consegue prever mortalidade, avaliar a gravidade de doenças cardíacas e ainda monitorar se a reabilitação está funcionando. O COP é democrático, incrivelmente preciso e 100% seguro. Então fica aqui a pergunta para explodir a cabeça. Será que com o avanço desses testes submáximos e métricas absurdamente precisas como o COP, aquele velho hábito de levar as pessoas ao limite em esteiras e bicicletas vai virar coisa do passado? É no mínimo fascinante pensar como isso vai redefinir o futuro da saúde preventiva. Fica a reflexão e a vontade de acompanhar de perto os próximos capítulos da medicina esportiva e da cardiologia.